Boa noite, amigos e amigas da Hora da Ceia. Eu sou Ivai Lopes, criador do programa Hora da Ceia, entrevistas e Hora da Ceia, giro de notícias, que vai ao ar às quintas-feiras, às quintas a partir das 22 horas. Hoje nós vamos ter aqui, como a nossa live é super entrevista, a partir das 19 horas, vamos ter aqui a advogada Cibele de Oliveira, que vai falar sobre igualdade das mulheres. Nossa live tem 15 minutos para interação com o público, aqui no minuto 15, e 50 minutos de duração. Então, você que participa sempre conosco, que me acompanha aqui pelo Facebook, dá um like, curta a live, vai lá também no meu canal no YouTube, se inscreve no canal, ativa lá o sino, que assim que tiver novos vídeos, você fica por dentro de tudo. Ajude, apoie, marque aqui no Facebook os amigos, os familiares, nos comentários, para que essa live chegue até mais pessoas. Boa noite, eu vou começar aqui chamando a Cibele. Cibele, ela já está aqui conosco. A Cibele Oliveira. Ela vai aqui conosco, falando sobre a igualdade das mulheres. Boa noite, Cibele, tudo bem? Como é que Boa vai noite. Curitiba? Tá frio aí? Começou a esfriar agora. Tá bom. É até que a pinguim, não? Não, só essa semana deu para pegar um solzinho. Só que já tá ficando frio tá agora à noite. Aqui está esquentando aos pouquinhos também. Hoje nós vamos falar sobre o Dia das Mulheres, né? Obrigado, é uma honra ter você aqui comigo. Todas as sextas-feiras eu convido aqui uma personalidade para falar, e hoje vamos tocar numa pauta muito específica, que é a pauta das mulheres. A gente está vendo estupro, está vendo violência, o número da violência aumentou bastante. Nós sabemos que nos últimos 10 anos a violência sobre as mulheres aumentou, principalmente as mulheres negras. Você que faz parte da Rede de Mulheres Negras, daqui a pouco você se apresenta também para o nosso público. E aumentou a violência com esse tempo de pandemia, né, principalmente com as mulheres negras. Né, como sempre aumentou, né, nos últimos 10 anos aumentou 54%, enquanto as mulheres brancas reduziu, né, na casa de 10% ou 15%. Então, você que está por dentro toda essa temática, apresente para o nosso público e venha falar aqui um pouco sobre... Eu quero que você toque primeiro naquela questão da integridade e autonomia dos corpos das mulheres, e depois a gente vai aqui atendendo o nosso público, e a galera que for chegando aqui, deixe seu comentário, deixe sua hashtag, que a gente vai comentando, e a Cibele fica aqui com o cargo de responder as perguntas aqui do nosso público. Então, boa noite, vai se apresentando, de quem você é, porque eu sou suspeito de falar de você, né? Te conheço há vários anos. Eu sou a Cibele, eu sou advogada, minha militância na área da vara de família, né, basicamente, e muito na questão da Lei Maria da Penha, nos processos de medidas protetivas. Sou filiada à Rede Mulheres Negras do Paraná, que tem a rede, ela tem o escopo de tratar da saúde das mulheres, e tratando a saúde das mulheres, tratar a saúde das famílias dessas mulheres. Também hoje eu estou para integrar o CEBIGE, né, que é a Comissão de Estudos de Violência de Gênero da OAB Paraná, o qual eu já venho acompanhando há alguns anos o trabalho, né, e também nessa situação de estudar o fenômeno violência doméstica e familiar e discutir as possibilidades de melhoria. Também faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, e sempre com esse foco de tentar trazer não só ao debate a questão dessa violência que aflige a todas as mulheres, independente de raça, de etnia, de idade, de posição social, mas de também entender esses pluralismos que nos cercam enquanto mulheres. Bom, falar de respeito ao nosso corpo, respeito ao nosso espaço enquanto seres humanos, enquanto eu poderia dizer de pessoas que têm direito a ter direitos humanos. Nós temos agora esses vários exemplos que aconteceram nas últimas semanas, com aquela menina do Espírito Santo que não pôde fazer o aborto, tendo sido estuprada desde os 6 anos pelo tio,
e ela teve uma violência ali. A integridade de uma decisão que, mesmo ela sendo criança, aos 10 anos, tomou, e ela foi questionada sobre isso. Ou seja, não importa a idade, sempre estão questionando o nosso exercício de ter direito ao nosso corpo. Não bastasse isso, a gente, pegando mesmo esse gancho do aborto. O que é o aborto e por que a gente briga pela descriminalização do aborto legal e seguro? Porque isso também é uma forma de exercício do exercício do direito ao corpo da mulher. Ninguém pode dizer a uma mulher, a uma mulher, em primeiro lugar, que ela não tem direito de decidir quem toca no seu corpo, os seus direitos reprodutivos, os seus direitos sexuais. Ninguém pode dizer. Mas o Estado se sente no dever de dizer, a família interpõe e se coloca nesse dever, e como nós vimos nas últimas semanas, a sociedade tem uma opinião sobre o corpo da mulher. E esse corpo, eles colocam como se fosse uma propriedade de todo mundo, menos da mulher, menos de uma criança do sexo feminino. Até eu vi alguns posts que diziam assim, que se homem engravidasse, o aborto já seria muito legalizado, nós teríamos clínicas disponíveis para isso. Porque o homem tem direito ao corpo, tem direito aos seus direitos sexuais e reprodutivos. A mulher não tem esse direito. E mesmo depois de tantos anos da luta feminista, dessa questão, nós continuamos não tendo direito ao nosso corpo. Se obriga uma mulher a levar a termo uma gestação de um estuprador, a levar mulheres, nos casos em que a lei ela permite o aborto, que é em caso de de problemas de saúde, de risco à vida da gestante. Nesses casos, mesmo assim, vem a lei, a mulher tem que entrar com uma ação, passar por todo um trâmite jurídico, ser vitimizada, levar um escopo de assassina para garantir um direito que a lei já determinou lá atrás. Então, a gente está vivendo um momento muito crítico com relação ao exercício do direito ao corpo da mulher, aos seus direitos reprodutivos. Uhum. E assim essa questão de autonomia, de integridade, e isso, a luta das mulheres é emblemática, até porque não tinha direito a votar, a ocupar cargos públicos, trabalhar, ter os salários, não é? E hoje eu vejo assim, Sibeli, aqui tem todos os tipos, a maioria desses debates, essas pautas aí, principalmente as pautas das mulheres, elas não são trazidas à população. Muita gente, aí esse resquício daquela família tradicional brasileira é um tema que está recorrente em minha mente, estou estudando um pouco sobre a construção social da cor. Eu estou estudando até esse livro aqui novamente, estou relendo ele para refrescar a memória sobre essa construção da família tradicional brasileira. Nós sabemos que a violência contra a mulher, a gente sabe que isso é uma estrutura do machismo e também do patriarcado. Isso minha mente está claro. E assim, eu coloquei um post aqui essa semana falando justamente sobre isso, e comentei ontem na minha live de Giro de Notícias, porque eu coloquei uma postagem falando sobre uma agressão verbal que um comunicador daqui de Cornélio fez, falando sobre a vice-prefeita daqui da cidade. Quer dizer, uma mulher que lutou pelos direitos dela, pelos direitos civis, lutou pelos direitos materiais para a gente constituir essa tipificação, até que chegou a Maria da Penha, depois a gente vai falar aqui um pouco sobre ela. E veja, a grosseria com que ele tratou ela, né, foi assim, de uma forma gritante. E daí, quando eu coloquei isso no post, mulheres vieram na minha postagem falar porque eu estava protegendo a vice-prefeita, levando para um campo ideológico e outro tipo de campo. Mas ela não teve ali a capacidade de discernir que eu estava falando sobre o direito dela, de não dar entrevista.
porque o radialista ele achou que ela era obrigada a dar entrevista para ele. Quer dizer, é isso que você está falando, né? O corpo da mulher, o pensamento da mulher ganha um significado pautado no machismo, né? Sim. Todas essas problemas de gênero. Oi? É daí que começa todas essas problemáticas de gênero, né? Sim, a gente esbarra exatamente nisso. Eu até estava assistindo uma live hoje também sobre a questão do dia 26 de agosto, que é o dia da igualdade de gênero internacional, e achei bem interessante o que se colocou lá, que a mulher não é dado o espaço público, porque se fosse um homem a dizer não a uma entrevista, ele seria chamado de mito. Se fosse um homem a dizer que não compareceria a um debate, ele seria chamado de mito, seria eleito para um cargo público e seria talvez reeleito. Então, assim, a gente chega num ponto em que a mulher só cabe, muitas vezes, estar à disposição sempre, seja ela como mãe, seja ela como esposa, seja ela como namorada, seja ela como vice-prefeita num cargo público, ou seja ela como trabalhadora. Ela sempre tem que dizer sim, porque a partir do momento em que ela diz não, ela é rechaçada, ela é xingada, ela é chamada de displicente, de várias coisas. E nunca se vê que se fosse no lugar um homem a dizer não, não teria problema. Ninguém discutiria isso. E é ainda mais gritante essa situação que as outras pessoas, mesmo sendo mulheres, elas são capazes de criticar e dizer que tem que estar à disposição. Elas não veem o quanto o machismo está entranhado em suas vidas. E que elas não conseguem ver que se fosse elas no lugar daquela pessoa a dizer não, elas também seriam rechaçadas como foram, xingadas, achincalhadas por um jornalista. Então é bem complicado como o machismo está entranhado, como essa desigualdade de gênero que só aumenta a cada dia, está entranhada nessa sociedade, afetando inclusive as mulheres a terem essas opiniões machistas. Então, você veja, toda essa problemática aí, a gente sabe que a renda é menor, né, das mulheres, a independente, isso causa mais problemas com as mulheres da raça, da etnia também. E aí a gente tem na escola essa educação, né, essa educação sexista, né, machista, homofóbica, às vezes transfóbica, lesbofóbica, né, e discriminatória também no ambiente escolar. Então, acho que esse paradigma cultural ele só se transforma com a educação, né? E as pessoas não percebem isso, né? Educação na escola, a gente tem que fazer um enfrentamento aí na base, né? Exatamente. A gente conseguiu uma grande vitória que foi nas últimas semanas o STF dizer que não existe ideologia de gênero e que se pode discutir, sim, sobre as questões afeitas ao gênero. Porque se não se discutir isso nas escolas, se a gente não preparar essa nova geração, o que vai ser daqui a alguns anos? Se a nossa geração que escutou isso, que participou dessa luta e que participa ativamente, ainda estamos brigando para que se discuta gênero nas escolas e não de forma como eles colocam, mamadeira de piroca. Não, a gente quer discutir educação sexual na escola. Por quê? Porque é necessário que a criança saiba aonde um estranho pode ou não tocar, e se tocar errado, ela poder denunciar, ela poder contar que está acontecendo alguma coisa. É necessário educação... A Sibeli deu uma caída lá, na cidade de Curitiba. A nossa live, todas as sextas-feiras, esse problema. Ela tá... muita gente fazendo live, aí, Oi? assim, na sexta-feira, que horas... eu fui convidado hoje para fazer 300 lives, né? Eu falei, não, eu quero fazer só live só segunda-feira, porque na sexta-feira o trânsito, acho que é muita gente, né? É sexta-feira, né? Sexta-feira todo mundo quer sair do trabalho, quer entretenimento. Mas, Sibeli, continuando,
a Lei Maria da Penha. Aqui em Cornélio, é bom a gente tocar nisso porque a violência aumentou muito com esse tempo de pandemia, né? Sobre a Lei Maria da Penha, né, e seus avanços, assim, aquela questão, o lugar mais perigoso para as crianças, principalmente as meninas que são estupradas, é o lar. Na Lei Maria da Penha também é assim? O lugar mais perigoso para violência, pela violência das mulheres? Sim, escutei. Você está me escutando, Veia? Não? Estou. Então, vamos lá. A necessidade da Lei Maria da Penha se fez... primeiro que é bom sempre pontuar que o Estado brasileiro teve que ser obrigado a criar uma lei, mesmo sabendo dos números alarmantes de violência doméstica. E isso foi uma conquista das mulheres. Foi uma conquista, assim como o direito ao voto, o direito a estudar, o direito a ter o seu próprio CPF com o seu número. A Lei Maria da Penha, ela vem para combater a violência doméstica familiar, que é muito grande. E principalmente agora, em tempos de pandemia, ela aumentou assustadoramente. De tal forma que as mulheres não se sentem seguras em casa, pois o agressor agora, durante a pandemia, nos locais que teve isolamento efetivo e total, o agressor ficava dentro de casa, junto com os filhos, junto com a mulher, agredindo e violentando de alguma forma essa mulher e sua família. Então, sim, o lugar para algumas mulheres, para a maioria das mulheres que fazem parte das medidas protetivas, o lugar mais perigoso é dentro de casa. Infelizmente, mas ao mesmo tempo que tem isso, tem os mecanismos que a Lei Maria da Penha traz para que se possa combater essa violência doméstica familiar. E assim, e a maioria dessa violência sobre as mulheres, elas são cometidas pelo ex, principalmente o feminicídio, né? Pelo ex-marido, né? Então, essa questão do ponto de vista estatístico, como é que fica essa questão aí? Do ponto de vista estatístico, a gente sabe que o lar é mais perigoso, né? Mas nós sabemos que essa expressão dessa, vamos supor assim, dessa desigualdade de poder entre os homens e entre as mulheres, né? Que existe ainda aqui no Brasil, a gente sabe que se reflete em todas as esferas da nossa vida. Mas, assim, a Lei Maria da Penha, nos aspectos da violência mesmo, que a gente sabe, a violência física, há outros aspectos que a gente pode, outros tipos de violência que você pode falar para a gente aqui? Porque quando você vê a violência contra as mulheres, você pensa logo na violência física, né? Mas existem alguns tipos, né? A gente diz que a violência física, ela é o último patamar, porque antes disso aconteceram outras violências. Então, houve primeiro a violência moral, a violência psicológica. A violência moral, às vezes, olha, eu sustento essa casa, você é uma vagabunda, nem cuidar direito dos filhos, você cuida, o que você quer fazer? E esses comportamentos vão se repetindo. A violência psicológica é minar mesmo a autoestima daquela mulher. Você não consegue trabalhar? Você vai ter que se contentar e ficar comigo o resto da vida? Você não vai conseguir sustentar seus filhos. Como é que você vai fazer? Sua gorda, sua imunda, sua magrela, sabe? Esses xingamentos que a mulher, quando ela tenta sair do relacionamento, ela está tão destruída que ela fala, mas eu não vou conseguir trabalhar, eu vou continuar com esse homem para ele me sustentar, porque eu não vou conseguir cuidar dos nossos filhos. E a violência patrimonial, que é se apropriar dos bens da mulher. Eu tenho acompanhado alguns casos de mulheres que estavam com a vida estruturada e se casaram novamente ou tiveram um relacionamento e simplesmente o cara limpou a conta delas ou fez empréstimos gigantescos e quando saiu do relacionamento, ele saiu muito bem, obrigado, e elas saíram falidas.
ou quando o homem destrói os documentos da mulher, queima as coisas quando ele não consegue sair. E a violência física, que é a violência que já é um dos extremos, que é quando o homem, vendo que já chega, agora ela já aguenta tudo, então vamos bater. E vai os gritos, bater na frente dos filhos, tudo isso. E culmina, geralmente, no feminicídio. O feminicídio, que é a morte da mulher pela condição de ser mulher, e que, na maioria dos casos, é resultado da violência doméstica familiar sofrida. E ele pode acontecer tanto dentro do lar, quando a mulher tenta romper esse ciclo de violência, e às vezes os filhos também são mortos juntos, ou às vezes na audiência de divórcio, como algumas mulheres são mortas indo para o fórum, saindo do fórum, ou estão já estão reconstruindo sua vida, estão já com outras pessoas, mas o ex não aceita o final do relacionamento. E aí as mata. E um resultado dessa violência é que hoje nós estamos tendo os órfãos do feminicídio, os órfãos da violência doméstica. Nós estamos com milhares de crianças que estão crescendo sem mãe, em alguns casos, na maioria dos casos, sem pai, porque os pais acabam presos, e sendo criados pelas famílias maternas. E quando não tem família materna, acabam nos abrigos. Então, a questão da violência, a Maria da Penha, ela prevê esses tipos de violência, prevê punição para cada um deles, mas nem sempre a mulher vítima de violência, ela consegue identificar que ela está numa relação de violência lá no início, na violência moral ou psíquica. Ela só vai enxergar que ela está numa relação de violência quando ela é agredida fisicamente. E nesses casos, há vários casos que eu vejo não, aquela questão da denúncia, né? A mulher tem aquelas medidas protetivas, porque a gente sabe que no direito é assim. Eu também fiz direito, a gente sabe que o direito tem dois patamares. Um aqui, né, o direito legal está aqui tipificado, e aqui o direito material, eles são em patamares, até porque eu estou dizendo isso porque, como é que se dá a denúncia aí? As mulheres não denunciam, elas procuram... Porque quando é policial, eu já vi casos mesmo, né, quando eu fui em algumas delegacias, visitar algumas delegacias até para questões de aprendizado, as mulheres praticamente não denunciam quando é mulher de policial, né? Isso acontece bastante. Porque você acha que é porque a sociedade construiu assim, não, ele vai me retaliar, ele vai ser mais violento, ele tem porte de arma, tudo nesse sentido. Há uma outra estrutura para proteger essas mulheres? Avançou nesse sentido? Então, no caso geralmente a maioria das mulheres que são... Não, caiu de novo. Não caiu não, tá bom. Não, a maioria das mulheres que não denunciam, geralmente quando o marido tem arma, elas não denunciam por medo mesmo de morrerem, porque para eles é muito fácil, eles já têm a arma, só basta dar um tiro, só basta esfaquear. Infelizmente, para as mulheres de policiais não existe uma outra legislação, mas dentro da Lei Maria da Penha, há previsão de que se a pessoa tiver arma, a arma pode ser recolhida, porque se ele ameaçou com a arma, se tem essa previsão. Só que é muito difícil mesmo a mulher denunciar. Ela, na maioria das vezes, ela só toma a iniciativa de denunciar pela Lei Maria da Penha e pedir as medidas protetivas quando realmente ela vê que a vida dela está em risco ou a de seus filhos. Aí ela consegue recuperar uma coragem, não é criar uma coragem, é recuperar, porque ela estava com tanto medo daquele indivíduo que ela estava tentando protelar. Ele vai mudar, hoje ele me trouxe flores, ele vai conseguir ser uma pessoa melhor. Só que daí ela vê que não tem mais escapatória. Ou ela denuncia ou ela morre. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha, ela não garante as medidas protetivas que são dadas, elas são para que coibir o agressor de chegar à vítima, à família da vítima. Mas a gente sabe que os homens, geralmente, os que têm porte de arma,
eles quebram as medidas protetivas e se aproximam para agredir mais uma vez a ex-mulher, a ex-namorada, tudo. Então, seria mesmo... A gente está tentando melhorar os mecanismos para que os mecanismos de medidas protetivas melhorem, para que essas mulheres elas tenham mais segurança ao pedi-las e peçam mais rápido, para que não precise chegar a uma situação de feminicídio, para que haja denúncia e o agressor seja preso. Sibeli, o pessoal está mandando um WhatsApp aqui, ó, dizendo que, Ivaí, eu estou sem dados, é sempre assim, eu estou sem dados aqui para assistir sua live, mas estou mandando um zap para você perguntar para a Sibeli. Aqui ele fala aqui, ó, Jefão, ele fala aqui, ó, o machismo, isso tudo é por conta do machismo e o patriarcado, né? A mulher saindo, tem pensão para a mulher? Não sei. Ah, entendi. É uma confusão que geralmente as pessoas fazem muito. Até 2002, que existia, até um tempo atrás, existia uma legislação que se a mulher abandonasse o lar, independente do motivo que fosse, ela não teria direito à pensão dos filhos, ela não teria direito à guarda dos filhos, ela não teria direito à partilha. Isso caiu já há bastante tempo. Só que essa é uma das ameaças que mais os homens usam para manter a mulher dentro do ciclo de violência. Ó, se você sair, você não leva as crianças, você perde a guarda. Se você sair, você não vai levar a metade do seu patrimônio. Você perde porque você abandonou o lar. E chegam até mesmo a registrar boletins de ocorrência do chamado abandono de lar. O que eu quero dizer para essas mulheres é que se vocês estão nesse tipo de ameaça, não existe mais a figura do abandono de lar. Vocês não perdem o direito, vocês não perdem a guarda dos filhos, vocês não perdem o direito à pensão dos filhos. Vocês têm o direito de sair dessa relação de violência e vocês podem sair. E mais do que justificado. Só que o ideal é que vocês se resguardem. A hora que vocês saírem em razão de uma relação violenta, com violência doméstica e familiar, se resguardem fazendo o boletim com base na Lei Maria da Penha, para comprovar para o juiz que você só saiu daquela relação porque você sofria violência doméstica. E infelizmente, o titular não tem as testemunhas, mas é possível, comprovando isso, daí não tem a violência doméstica. Não tem, desculpa, a figura do abandono do lar e tem direito e mantém os seus direitos. Ana Santos, ela está perguntando aqui também sobre aqui não tem delegacia da mulher. Nesse caso, o que é que eu faço? Olha, só o fato dela falar isso aqui já é... Ela só colocou isso, não colocou mais nada. Só o fato dela, a gente já denota que ela está passando por algum problema, né? Sim. Hoje é possível... Hoje é possível fazer o boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha através da internet. Então, você entra no portal, você coloca lá Boletim Maria da Penha, digital, e você faz o pedido. As medidas, elas não são deferidas, elas não são dadas logo que você termina de submeter digitalmente o boletim de ocorrência. Mas vai para a delegacia próxima da sua região, o delegado pode dar de ofício as medidas protetivas, ou ele pode chamar você para ir lá e fazer a ratificação do boletim. Fazendo essa questão do boletim lá na delegacia, já vai para o juiz para correr o processo judicial com base na Lei Maria da Penha. Então, foi até durante a pandemia era um pedido já constante há muito tempo que tivesse uma facilidade nas cidades onde não tem delegacia da mulher. Então, foi criado esse boletim digital da Lei Maria da Penha, que no Paraná já é possível fazer. Bacana, já é instrumentalização boa, né?
Ela tá complementando bem, depois outra mensagem. Se eu desistir do boletim de ocorrência? A Lei Maria, antes, de até 2018, o boletim de ocorrência ele era retratável pela mulher. Agora, só depois que só com o aval do Ministério Público, após feito o boletim de ocorrência, é que a pessoa pode desistir dele. Então, ela daí tem que aguardar o processo e conversar com o promotor da comarca, depois que tem o boletim de ocorrência. Essas 4 perguntas vieram aqui, uma até você já respondeu, vieram pelo WhatsApp das meninas aqui do nosso grupo. Lembrando a vocês que estão nos acompanhando, que deixe aí seu recado, deixe o seu comentário, chame os amigos aqui, marque os amigos no comentário, compartilhe nossa live, para que ela chegue a mais pessoas. Aqui, o Brasil é o 5º em feminicídio, continuando esse negócio, porque pega muito aqui. Aqui a semana passada teve uma briga aqui e o homem bateu muito na mulher, o vizinho não chamou, aí chega a polícia e o cara já está sob salvamento. Uma das medidas protetivas, que além das medidas protetivas, é a estrutura física. Por exemplo, aqui não tem nunca a delegacia 24 horas, tem um boletim, já está meio... Mas, assim, a instituição, tanto na esfera civil como penal, elas conseguem atender isso aí, porque dentro da instituição também tem a estrutura ali dada por aqueles que faz parte do patriarcado. Chega lá para fazer o boletim, não é bem assim, começa a vitimizar, inverte a vitimização da mulher. Isso existe realmente, isso mudou ainda nesse a gente tem uma estrutura hoje do judiciário que não nos ajuda. Se tenta criar os mecanismos dentro do judiciário, mas ainda estamos a passos largos disso. Vamos começar pelo início. A mulher sofre violência, vai até uma delegacia. A primeira coisa às vezes, não vou dizer que em todas as delegacias, mas eu já ouvi em alguns acompanhamentos que eu fiz, mas você deve ter provocado ele. Tem certeza que você não provocou? E vai criando uma dúvida na pessoa, que a pessoa vai embora, e achando que provocou mesmo. Então, a gente ainda tem... a gente não tem uma questão de pessoas preparadas para fazer o primeiro atendimento para as mulheres. Desculpa a minha cachorra, gente. Sentiu o cheiro novo aí. A gente não tem ainda pessoas que acolham aquela mulher, que o primeiro atendimento é a delegacia. Aqui em Curitiba, a gente já conseguiu melhorar. Na delegacia da mulher aqui, o atendimento não é ainda o ideal, mas já melhorou muito do que já foi. Então, a gente tem, mas nas delegacias do interior, de cidades que não tem delegacia da mulher, que não tem um acolhimento, é o delegado que atende, é o escrivão, geralmente homens, e que às vezes conhece o marido da mulher e coloca ela em dúvida. E daí, qual que seria esse acolhimento? Que essa mulher chegasse na delegacia e primeiro ela passasse por uma psicóloga, uma assistente social para ver como é que está a situação dela, se tem que tirar ela da casa, fazer o boletim de ocorrência, ter esse acolhimento. Após isso, nós vamos... Tá, a mulher consegue fazer o boletim de ocorrência. Aí nós vamos para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário também, na sua maioria, são homens. Estão dentro do patriarcado, eles vão enxergar de acordo com os seus valores e sua forma de criação. Eu estou tendo alguns problemas com um juiz que ele não entende que se a mulher comparecer em audiência, ela pode sair de lá de dentro morta. Porque o rapaz, o ex-marido, ele tem uma arma. Só que ele até hoje não apresentou. Ele até hoje não entregou. Nós temos esse problema. A pessoa tem uma arma, foi denunciado, mas até hoje ele não entregou. E pode ser que ao chegar na audiência, que ao chegar na porta do fórum, ela seja alvejada, ela seja morta.
A gente não sabe como é que está a cabeça dele, se ele vai aceitar bem o final desse processo. Mas o juiz disse que ele garante que ela vai ter uma audiência tranquila, porque, afinal, o tribunal tem porta giratória com detecção de metal. Então, ele não vai entrar armado. E aí você tem que desenhar para o juiz que o problema não é de dentro da porta de detecção de metal para dentro. O problema está em ela chegar até o fórum, caminhar da onde ela desce do ônibus até a entrada do fórum, ou na saída, ela sair de lá e ir até o ponto de ônibus pegar o ônibus. Ele não consegue entender isso. E é fruto desse patriarcado e machismo, porque ele provavelmente acha que ela vai chegar de carro ou com uma escolta armada que vai proteger a vida dela o tempo todo, que não acontece. Então, a gente ainda tem, dentro do judiciário, por mais mecanismos que se criem dentro deles, aqui no Paraná, a gente tem a Comissão de Estudos de Violência, que é o CEBID, que é do Tribunal de Justiça do Paraná, mas mesmo com isso, a gente ainda tem muita dificuldade em sensibilizar o juiz da causa. Por exemplo, veja o exemplo que teve agora no interior do Paraná, no final do mês de junho e julho, em que o juiz não deu a medida protetiva e 2 horas depois a mulher foi morta na frente dos filhos. E ele colocou no indeferimento da medida protetiva: eu não vislumbro razões para dar uma medida protetiva a ela. 2 horas depois ela estava morta. Então, a gente já tem esbarramos nesse problema do judiciário. Então, esse juiz, ele não poderia, de uma certa forma, ser responsabilizado, uma vez que ele foi provocado, não tomou atitude, e ele, como homem público, que tem a caneta na mão, que poderia fazer a coisa certa, não fez, e não existe uma forma, porque tem juízes que se acham semideuses, né? Deus, né? Não, ele não poderia ser responsabilizado? Então, teria a busca... Sim, a busca deveria ser essa, responsabilizar ele civil e criminalmente. Só que aí eu digo, a mulher está morta. Os filhos dela já viram ela ser morta pelo pai deles, na frente deles. Não há responsabilização que traga ela de volta. Mas sim, ele deveria ser responsabilizado civil e criminalmente para que isso não ocorra novamente. Para que novamente uma mulher que vai pedir socorro, que consegue pedir socorro, ela tenha o seu pedido negado e acabe morta. Então, há essa possibilidade, só que, infelizmente, eu também não vislumbro eles sendo criminalizados, porque no Paraná, veja aquela questão do racismo, daquela juíza que fez a sentença, dizendo que pela raça denota que ele é uma pessoa criminosa, e o processo dela simplesmente de administrativo parou, travou. Então, há também uma proteção dos juízes entre os juízes. Eu não vejo ele sendo responsabilizado. O negócio são muito corporativos, né? E acaba nisso daí. Eles se fecham e dali... É por isso que acesso a essas instituições, principalmente para os negros, né? Difícil, você que é mulher negra. Assim, o Brasil é o 5º em feminicídio, né? Tudo bem. Como é que a gente... O que é que a gente deve fazer para acabar com essa cultura do patriarcado, que é uma coisa cultural, né? E para mudar a cultural, o que é que a gente deve fazer? Tudo que nós avançamos nos últimos anos em questão de direitos das mulheres, em questão de combate a todas as fobias que existem aí, nós retrocedemos nos últimos entre 5 e 4 anos. E no último ano, então, a gente foi ladeira abaixo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é educação. Sem educação, a gente não consegue combater todas as formas de discriminação. Sem educação, sem uma escola que possa ser includente, uma escola que eduque para a pluralidade, sem o racismo, que eduque com a forma correta e não a forma como querem fazer, tendo livros dizendo que a ditadura militar não existiu, livros totalmente
que descartam toda uma história que vem antes, a gente não consegue. Então, o primeiro passo mesmo é a educação. Sem educação, a gente não consegue modificar essa estrutura machista, racista, homofóbica, LGBTfóbica, que está hoje em dia enraizada na nossa cultura. E que simplesmente as pessoas saíram do armário, porque elas encontraram eco em outras pessoas. E parece que isso tudo piorou. Mas, na verdade, toda essa forma de pensamento, ela já existia antes. Então, assim, eu acredito que a melhor forma mesmo de combate seja pela educação. Uma escola pública, estruturada, com livros adequados, com professores preparados e bem pagos, porque os professores precisam viver, precisam sobreviver, não sobreviver, mas viver, e com garantia de uma boa estrutura de trabalho, para poder, e que as crianças possam ter também essa estrutura dentro das suas casas, porque essa pandemia ela só veio ilustrar para nós o quanto nós estamos atrasados enquanto país na educação. A pátria educadora, ela não se realizou ainda, porque a primeira coisa que se pede é que se privatize as escolas. E a partir do momento que você privatiza a escola, é a visão do dono da escola que você passa. E a visão do dono da escola, quem tem dinheiro para ser dono de uma escola, geralmente são os ricos. Então, provavelmente vai ser uma visão machista, homofóbica, racista. Então, uma educação pública de qualidade. E aí as outras... E daí, para tentar mudar os adultos, esse já é mais complicado. Isso vai depender deles quererem escutar, debater, parar para pensar. É verdade. Meu pai, ele falava uma coisa, na sua ignorância, ele falava assim, cachorro velho não aprende truque novo. Eu sempre discordava, mas em certas questões é assim... E agora, eu vi agora, você me falou agora há pouco, sobre aquela questão do... que a Damares, o Supremo... Não foi se foi o Supremo? Que instância foi que teve aquele... da menina de 10 anos? Eu acho... Não, a questão do aborto para crianças? Do aborto em casos vulneráveis? Damares. Ah, tá. Eu já pego aqui para você. Foi uma portaria que foi editada hoje e ela é extremamente absurda, no sentido de que... Deixa eu pegar aqui que eu já te falo. Eu acho que é uma... É assim, eu vou ler a nota que fizeram. O governo brasileiro publicou no dia 27/8 uma portaria que torna obrigatória a notificação policial pelo sistema de saúde e propõe ultrassom fetal antes da interrupção da gravidez para meninas e mulheres vítimas de estupro. Além disso, pede testemunha e faz responsável pela menina ou a mulher, faz a responsável pela menina ou a mulher assinar documento no qual ela diz que está consciente do risco de morte. Daí, entre parênteses, no aborto legal, o risco é diminuído em muito. O risco é manter a gestação. Ou seja, além de ser estuprada, trata-se de tentativa que a menina ou mulher tenha o filho do estuprador. O governo deveria combater o estupro, reeducando os meninos na escola. As masculinidades estão adoecidas, educando os meninos para identificar o abuso sexual, garantindo às mulheres segurança nos espaços públicos. É a portaria 2282, de 27 de agosto de 2020, que vem da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal e foi publicada com a assinatura do presidente da República. Ou seja, Oi? Aquilo que o código... Pode falar. É um retrocesso civilizatório. Novamente dizendo que nós não temos direito aos nossos corpos, que nós somos obrigadas a ter um filho de estuprador, em caso de estupro, e que a criança também tem que deixar de ser criança e se tornar mãe, ou até mesmo correr o risco de morrer durante a gestação, porque o corpo dela ainda não está formado para ter um filho. E mesmo que tivesse, nós temos o direito de escolher. Mas esse direito não é garantido pela Constituição Federal. Veja bem, como é que você analisa todo esse período que o governo está em relação aos direitos das mulheres?
porque é uma coisa assim que parte de um princípio, usa a religião, né? Usa toda aquela negação, nega a ciência, nega a filosofia, nega os conhecimentos, os professores, os pesquisadores. Como é que você, que atua na área do direito já há bastante tempo e está nessa área de família, estacionou, regrediu, né? E nada se avança, só não Eu vai para acho que frente? a gente só tem regredido. Nos últimos tempos, a gente só tem, como eu digo, andado para trás e indo ladeira abaixo. Não tem cada vez mais as mulheres sendo atacadas nos seus direitos que já estavam garantidos na Constituição, e cada vez mais elas sendo agredidas enquanto mulheres, enquanto detentoras de direito, e como se isso nada fosse, como se ela só fosse mesmo um objeto de decoração. Então, a partir do momento que você lança uma portaria, que é assinada, inclusive, pelo ministro interino da Saúde, em que diz que em que coloca óbices, coloca obstáculos para acessar um direito que o Código Penal já instituiu, que a Constituição Federal já deixou, vocês não sei mais para onde que nós vamos, para onde tem mais para regredir. Só falta nos tirar o direito ao voto, o direito ao trabalhar fora, mas isso eles não vão tirar porque gera imposto quando trabalhamos. E cada vez se fecha mais o cerco, cada vez a gente vai ficando pior. E para as mulheres negras isso fica pior ainda, porque elas, além de serem muitas vezes o pilar da família, o pilar daquela situação, elas têm que dar conta da casa, conta do trabalho, e muitas vezes chegar em casa e se deparar com seus direitos retirados. Quando a gente acordar, talvez a gente nem saiba mais como ser um ser possuidor de direitos. Ontem eu estou fazendo a live todas as quintas-feiras. Eu convidei um amigo que ele tem umas teorias conspiratórias, né? Então nós brincamos ontem falando sobre algumas coisas, né? Porque ele fala muito das teorias. E ele falou: poxa, ninguém acredita em mim. Aí eu falei: eu acredito em você e sei que algumas coisas estão lá para frente. Então o nível de ignorância de algumas pessoas faz com que, eu falei para ele, faz com que ninguém converse, dialogue contigo. Mas assim, Sibeli, esse imaginário, essa formação cultural, a gente vê isso aí nessas pautas desse governo, né? É bom a gente deixar bem claro isso. E assim, na questão das mulheres negras, há um ataque aos quilombos, há essa questão da pandemia que deixa como aquele racismo que as pessoas falam, na Argentina não tinha o processo de higienização, né? Esse tipo de segregação. Por exemplo, lá na Argentina, tinha doença, né? A pessoa não ia matar os negros, mas deixava os negros lá sem condições de saúde, de trabalho, de emprego, e eles iam morrendo. Os vírus atacavam, e foi assim que o racismo atuou, essa estrutura do racismo atuou em certos locais, certos países. Que aqui no Brasil foi diferente, a gente sabe, deixaram misturar, mas o tiro saiu pela culatra, né? Misturou e não purificou. Veja bem, essa matança, eles estão em cima matando os mais velhos, né? Uhum. Deixando os mais velhos, porque eles sabem que os mais velhos vão morrer. Eles vão morrer. E daí, isso casa com o que você falou. Geralmente, as aposentadorias desses mais velhos é que mantêm as famílias, que estão desempregadas. O país está chegando a quase 50% de desempregados, né? Sim. Então, é um jogo estratégico, eles sabem disso. Então, a gente fica, às vezes, pegando em cima, Bolsonaro falou aquilo, foi lá na EMA e tudo. A gente está dispersando do que realmente acontece, não é? Basta a gente ver como é que está a questão. Então, vamos falar de negros de uma maneira geral. Vamos falar dos indígenas, das nossas populações indígenas, onde a maioria dos idosos dessas comunidades foram atingidos e morreram pela questão do Covid.
Ou seja, se os garimpeiros queriam as terras, eles não precisaram ir lá matar uma comunidade. Eles mataram aqueles que detinham o conhecimento ancestral daquela comunidade e que os jovens ainda estavam construindo junto com as crianças. Então, você tirando a ancestralidade desses povos, você consegue que o garimpo entre mais fácil e comece um desmatamento. Nós estamos com o Pantanal queimando, nós estamos com os garimpos funcionando em todas essas regiões de áreas indígenas. Quando nós pegamos a população pobre do Brasil, nós sabemos que a maioria é negra e que os idosos realmente, sim, sustentam grande parte da economia dessas comunidades, dessas cidades pequenas. Teve um estudo que saiu semana passada que, devido à quantidade alta de idosos que morreram, se pegar esse número e multiplicando pelas pessoas que eles sustentavam, hoje nós temos em torno de 5 milhões de pessoas sem renda por conta desses idosos que morreram em razão da pandemia de Covid. Então, você vai ter mais pessoas pobres passando fome e chegando à situação de penúria. Dizer que um auxílio emergencial de R$600 sustenta uma pessoa é uma falácia, é uma mentira, porque não sustenta. Nós necessitamos de uma renda mínima. E o Estado brasileiro tem condições de manter uma renda mínima. Mas o que se está fazendo? Primeiro vem a reforma da trabalhista, que acaba com praticamente todos os direitos do trabalhador. O trabalhador hoje praticamente trabalha para comer. E porque nem para viver está dando mais. E se ele reclamar, o patrão vai olhar para ele e vai dizer, olha, lá fora tem 10, 20, 30 querendo a sua vaga. Então, pode ir embora. Você quer aumento? Eu não vou dar. Eu pago metade do teu salário para outra pessoa e ela vai pegar. Então, é o desemprego aumentando, é um total descaso com o combate ao Covid, com um isolamento de fato que fosse efetivo e prático, de trazer um tratamento eficaz, de comprar os equipamentos, uma desestruturação do SUS que vem acontecendo através dos anos e agora foi alarmante. E isso tudo atinge, sim, as classes mais baixas. Na maioria das vezes, essas classes mais baixas são os negros e, na maioria das vezes, são encabeçadas por mulheres que trabalham, mulheres negras. Então, a gente está vendo realmente um genocídio. E parece que essa pandemia está ajudando o governo a efetivar isso de fato. Realmente a sua fala coaduna com esse retrocesso, esse choque civilizatório que nós estamos tendo aí no país. É preocupante. O engraçado, Sibeli, é que eu não sei... eu acho que tem um intelectual que diz que a saída não é pelas instituições, é o Silvio de Almeida. Ele não sei se você conhece ele, da luta de Recife. Eu acho que até já tivemos junto com ele lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele palestrando para a gente. E assim, é um negócio tão assim, eu não sei se... Você falou da educação, mas assim, tem coisas lógicas que, por exemplo, até um papagaio entende para mim, né? E não chega isso de forma, esses debates que a gente costuma fazer, por mais que a gente debata, essa rede de fake news, essa geração de conteúdo, ela dialoga com esse povo, casa, cola, e daí a gente não consegue avançar com as pautas, fazer com que as pessoas que estão na opressão, né? Ali eu falei com o Laurito ontem, que assim, nós distribuímos 10 toneladas de alimentos. Mas se você chega na casa do cara que está pobre, está ali sem salário, está trabalhando um bico aqui, quase que não tem o que comer, e falar sobre aquelas pessoas que deram alimento, que produziram, que lutaram pela terra, porque tem grileiro, o cara que grilava, ficaram com todas as terras, né, dos índios. Os índios tinha 100% do território e hoje tem 7%, ainda briga por esses 7%. Né? Não tem um apoio, não tem políticas públicas que estrutura lá a aldeia, com saúde, educação. É um cidadão brasileiro, né? A Constituição
ainda não chega até ele. E o que é que você acha? É tudo educação, certo? A educação está lá na base. Mas tem coisas lógicas, simples, que você acha que com a vivência as pessoas não entendem? Ou é o centro da mídia canalha, corporativista, patrimonialista, tudo mais? Você acha que... tudo isso. Eu acho que acaba sendo tudo isso, se conjuga de uma forma que a pessoa fecha os ouvidos. Ela está se sentindo... Assim, primeiro que a gente está tendo uma população que tá trabalhando 8, 10 horas por dia para poder pagar o aluguel e comer. Então, eles não estão interessados em chegar em casa e questionar a reportagem do Jornal Nacional, do Jornal da Band, da Record. Eles vão engolir com farinha e vão ficar com raiva do governo que veio antes. Eles não vão entender que o governo que veio antes, ele vinha tentando construir uma autonomia. E que esse governo que vem já desde 2015, ele é o contrário. Ele vem aqui tentando fazer com que as pessoas continuem independentes e burras. Porque é mais fácil controlar um povo que não questiona do que um povo que vai para a rua gritar por direitos. Gente, com tudo que aconteceu nesse país nos últimos meses, mesmo com isolamento, esse governo já não era para estar governando faz horas. Nem tanto na esfera federal, eu falo na esfera estadual, eu falo enquanto governo do Paraná, que também foi omisso no combate à pandemia e todos os seus efeitos, e que agora quer convocar as crianças para a escola, e nem no governo municipal aqui de Curitiba. Há uma facilidade de controlar um povo que não pensa. E como é que eu faço esse povo não pensar? Eu faço ele trabalhar para sobreviver direto. Eu faço ele trabalhar para sobreviver direto. Eu faço ele ter que correr atrás de comida, de escola, de educação. E aí, quando ele chegar em casa, ele está tão cansado que ele não vai questionar a notícia que diz que o meu governo tem tantos por cento de aprovação. Então, a chave está nessa parte que a pessoa... E a pessoa, às vezes, não quer questionar a informação que chega até ela. Ela aceita. Então, a gente chegou num patamar que, hoje, discutir política, falar... E não é discutir política, mas discutir economia, discutir tributação, falar com a pessoa sobre a questão de como está o seu emprego, você é capaz de comprar uma briga. A pessoa é capaz de brigar com você, de chegar às vias de fato. Quando, na verdade, era para a gente chegar, tentar discutir e achar o melhor caminho. Mas as pessoas, às vezes, elas estão sem tempo e elas estão irritadas. E aí a gente tem uma classe média que acha que é rica, infelizmente acha que é rica, e que diz, não, esses problemas não me interessam. Esses problemas não são meus porque eu tenho dinheiro. Mas uma hora ela vai ficar sem dinheiro, porque rico é aquele que consegue sobreviver sem trabalhar. E a nossa classe média trabalha. Uhum. Esse retrocesso grandioso. Tem aqui na minha live, tem alguém, deve ser algum fake, Lonnie Kramer, tá te xingando aqui na live, né? Mas ele tá mandando você dormir, né? Ah, que bom! Aqui, mas a gente vai bloquear ele daqui a pouquinho no Facebook. Não merece estar aqui para debater, tem que viver lá no mundo dele. Entra aqui, tem outros debates, tem o EJA, né, o CBEJA, Lonnie Kramer, ir lá, né, estudar um pouquinho, e tá vendo o que a pessoa está ali sendo... E há também aqueles que dominam, a elite, né, brasileira, principalmente, que hoje está rica porque é trabalho escravo. Ajudou ele a enriquecer, vieram tomar as terras dos índios, dos povos originários, e daí está rico hoje, desses grandes conglomerados, bancos, tudo mais, e quer voltar a escravizar o Brasil novamente. Mas, Cibele, nós já temos... Eu falei para você que ia ser pouco, né, para a gente debater aqui, já deu 1 hora. Então, eu quero agradecer a você por ter participado aqui, muito bom, e quero te convidar para vir em uma outra oportunidade, com outro tema, sim, que você queira falar sobre sociedade brasileira,
sobre esse machismo, sobre a violência. A gente vai estar aqui esperando você para outra oportunidade, né? E eu quero agradecer àquele pessoal, a Ana Paula, a Ivana, a Neide, a Carolina Helena, menos a Elaine que te xingou aqui. Você fez uma bela fala, explicou de forma clara, e essa pessoa chega na live para poder falar esse tipo de coisa, né? Quando você não respeita a opinião, você passa já de tudo de primeiro plano. É a gente que debate sociedade e o direito das pessoas, né? Os direitos humanos não merece dar ouvido a essas pessoas. Então, um abraço para você, obrigado, foi uma honra estar aqui com você, obrigado ao pessoal da Hora da Ceia, e lembrando que na outra quinta-feira vai ter o Giro de Notícias com o Laurito, e na sexta-feira vai ter novas entrevistas. O pessoal fica louco, deixo para divulgar somente na quarta ou quinta-feira, o pessoal fica me perguntando, né? E lembrar também o pessoal daqui do WhatsApp, que não consegue assistir a sua live porque falta dados, né? Você veja que falta dados, mas eles ficam mandando no WhatsApp, né? Eles dizem que o WhatsApp é free, então eles mandam lá. No plano é free. Então, aqui a Ivana Leal também disse que gostou muito da entrevista. Mas obrigado. Fica à disposição para você se despedir da galera. Principalmente foram só mulheres que participaram da nossa live. O Reginaldo chegou agora. Abraço, Ivaí Reginaldo Castro. Mas manda aí um abraço para a galera e muito obrigado. Eu que agradeço pela participação, por poder participar, poder conversar com você sobre esses assuntos que são tão caros a nós, mulheres, né? E que bom que nós tivemos uma plateia de mulheres, independente das pessoas que pararam aí para falar alguma coisa que não tenha mérito, que para mim não tem mérito, mas elas aprenderam alguma coisa, elas escutaram. Tanto é que elas se sentiram no direito de participar. Então, que bom que elas ficaram aí 1 hora nos dando plateia e escutando. Agradeço principalmente as meninas aí que escutaram e que a gente possa sempre estar nessa luta, porque essa luta não é de uma, não é de duas, é de todas as mulheres e de toda a sociedade. Uma sociedade justa, uma sociedade que igualdade de direitos, ela se faz com mulheres, com crianças e com os homens, porque só com essa unidade é que nós conseguimos direitos e igualdade. E parabéns a todas nós. A Cibele não finalmente caiu. Vamos ver se ela está voltando. Vamos ver. Acho que foi. São os hackers. São os hackers. Não, então, tranquilo. Assim, Cibele, mas um abraço para vocês. Bom, minha live, voltamos aí. Alô, Cibele? Oi, agora foi. É os hackers, agora tem os hackers aqui e tudo mais. Mas, sim, Cibele, obrigado. Mais uma vez, obrigado. A gente quer sempre discutir essas pautas para esclarecer as pessoas que a gente pode construir uma sociedade melhor, debatendo. Estou te ouvindo. Nossa, estou te ouvindo. Não, eu queria... Um abraço para todas e todos. O hacker está derrubando minhas lives agora sexta-feira. Então, assim, muito obrigado. A gente quer construir uma sociedade justa, igualitária, e nós temos proposta de debater a sociedade, debater as cidades, o Estado, e para que a gente não fique livre da violência, dos preconceitos, né? E de uma construção de sociedade igual.
Pena que teve mais um negro morto nos Estados Unidos de forma abrupta, de forma brutal, e não é o que a gente quer. Então, essas pessoas que estão aí com a cultura do ódio, disseminando ódio no país, a gente não quer aí no nosso meio. A gente quer trazer para que as pessoas entendam que a gente pode fazer, nós podemos fazer, melhorar a sociedade, ser mais justa, onde todos vivam com seu salário, sua educação de qualidade, possa sair de férias, possa ter seu lazer e possa viver bem com as famílias. Então, é isso que nós queremos. Então, um abraço, muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Beijo.